Números capítulo 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Esse povo, gente, é o povo que Deus tirou do deserto, do Egito, atravessou o deserto, irmão, e chegaram muito perto da terra prometida, chegaram muito próximo da bênção deles. Só que esse povo, quando viu a dificuldade, quando viu a luta, eles não confiaram em Deus como deveriam. O resultado disso, esse povo vai ter que voltar para o deserto para peregrinar. Irmão, não é só esse povo não, tem muita gente que em vez de entrar na terra, em vez de tomar posse da sua bênção, em vez de alcançar a vitória, a pessoa está voltando para o deserto, porque não confia em Deus como deveria. Não tem confiado no Senhor, tem se deixado levar pelo inimigo, pelo adversário que se levanta, pelas dificuldades que aparecem. Irmão, eu preciso confiar em Deus, mas confiar em Deus de verdade, confiar no poder dele, na palavra dele, naquilo que ele me falou. Deus tirou o povo do Egito dizendo: eu vou colocar vocês numa terra boa e larga. Só porque eles viram lá os inimigos na terra, eles acharam que Deus não ia colocar, eles acharam que eles não poderiam entrar. Resultado, esse povo volta para o deserto. Tem muita gente que chega até perto da bênção, chega até perto de alcançar o que busca, só que aí aparece o inimigo, levanta-se umas dificuldades. Em vez de confiar em Deus e continuar e perseverar, uma pessoa se deixa levar pelo medo, se deixa levar pela situação, não entra na bênção, não alcança a vitória, e o pior, vai peregrinar no deserto. E aí eles voltam para o deserto, e aí vão lá para o deserto de Zim. Lá no deserto eles ficam num lugar chamado Cádiz, aonde a Bíblia diz que a Miriam morreu e foi sepultada. Não tem muita coisa a respeito falando sobre isso, não tem um choro, uma reclamação, não tem um povo questionando a Deus. Por quê? Porque a morte da Miriam foi uma coisa normal e natural, irmão, e a morte para nós devemos encarar ela assim, uma coisa normal. Eu sei que às vezes acontece algo que não é normal não, mas na maioria das vezes é algo normal, e nós precisamos encarar desta maneira. Irmão, é algo mais certo que existe, é a morte. Então no momento certo, na hora certa, a morte vai chegar, e aí nós temos que encarar como esse povo, de uma maneira normal. Eu sei, por mais que fique a tristeza, a saudade, mas ela deve ser encarada de uma maneira normal e natural. No entanto, naquele lugar não havia água para o povo beber. E aí, porque não havia água, aí esse povo agora se revolta. Esse povo agora, ele vai contender com Moisés, eles vão brigar com Moisés, reclamar com Moisés. Irmão, e a reclamação deles é a seguinte: por que nós não morremos quando morreram os nossos irmãos? Irmão, esse povo, por causa da dificuldade que eles estavam enfrentando, por não ter água, esse povo agora, irmão, estão olhando para a morte, como se a morte fosse uma saída e uma solução para aquela situação. E não é só eles não, infelizmente tem muita gente que é só enfrentar uma situação difícil, um momento complicado, para a pessoa olhar para a morte como se a morte fosse a solução, como se a morte fosse uma saída. Meu irmão, não erre, não se engane, não erre não, porque tem muita gente, por causa da situação, por causa do problema, olha para a morte como se a morte fosse essa. Não é, a morte não é solução de problema. Irmão, a pessoa que pensa nisso, ela não tem ideia do problema maior que ela vai encontrar depois da morte.
Irmão, eu não tenho que desejar a morte, eu não tenho que querer a morte, não. Primeiro, eu não tenho que ser covarde. Porque a pessoa, às vezes, que quer a morte por causa do problema, é só porque ela não quer enfrentar o problema, a luta que está vindo contra ela. Eu preciso ser valente. Apareceu o problema, irmão, é um problema temporal, quer dizer que com o tempo ele vai passar, ele vai ser resolvido. Aí a pessoa, não, se morresse seria melhor. Irmão, aqui você enfrenta problemas temporais. Depois da morte, dependendo dessa morte aí, você vai enfrentar problemas eternos. A pessoa acha que a morte é a solução, é a saída. Irmão, ela vai encontrar problemas muito maiores, piores e eternos. A morte não é solução. Seja valente, enfrente as lutas, os problemas, tá? Não pense que a morte, irmão, a morte é uma coisa normal, natural, na hora certa, no tempo de Deus, a morte vai aparecer, a gente tem que cumprir nossos dias. Não deseje a morte, não peça a morte, não pense na morte como uma saída e uma solução, porque a morte não é saída e nem solução para os problemas. Se eu estiver pensando nisso, eu vou estar indo para problemas muito maiores. Continua lendo, diz mais, versículo 4. E porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vindes, nem de romã, nem de água para beber. Gente, esse povo era escravo no Egito, e Deus levantou Moisés, que tirou o povo da escravidão, que tirou o povo daquele sofrimento que eles viviam. E Deus fez tantos milagres, obras maravilhosas diante desse povo. Quando Deus mandou as pragas ao Egito, irmão, Deus guardou o povo dele, nenhum mal alcançou o povo, porque Deus cuidava, porque Deus guardava. E esse povo viu Deus abrir o mar vermelho, esse povo viu Deus derramar o alimento do céu para eles. A situação não era a melhor, mas irmão, Deus os sustentava, Deus os alimentava, Deus os protegia. Mas irmão, só foi esse povo enfrentar um problema, a falta de água, para esse povo esquecer todo o bem que Deus fez por eles. Irmão, só foi enfrentar uma dificuldade para esse povo agora, irmão, esquecer das coisas maravilhosas de Deus, e eles agora só conseguem olhar para as coisas ruins. Para eles tudo agora era mal, e não é só para eles não, é para muita gente. Irmão, pessoas que Deus salvou, que Deus libertou, pessoas que Deus levantou, que Deus abençoou, aí porque está enfrentando um problema e está passando por uma luta, a pessoa esquece de todo o bem de Deus, ela esquece de todas as coisas boas que Deus fez. E aí, irmão, é só coisa ruim, ela só olha para o mal, para o sofrimento, ela só olha para a dificuldade, para ela tudo é mal, ela não entende, ela reclama, ela se revolta com Deus. Irmão, nós precisamos ter cuidado com isso, não deixar Satanás nos enganar com essa memória maligna, porque é uma memória maligna. Irmão, ele consegue fazer a pessoa esquecer de todo o bem que ela alcançou. Ela só consegue olhar para coisa ruim, ela só consegue olhar para o mal, ela só consegue olhar para a dificuldade, esquecendo de todo o bem. Isso é uma obra maligna, porque, e não é só com Deus não, gente, é na igreja, é na obra de Deus, é no casamento, irmão, pode ser o melhor marido ou a melhor esposa, quando alguma coisa ruim está acontecendo, irmão, a mulher esquece de todo o bem que o marido fez para ela. Era o melhor marido do mundo, era a melhor esposa do mundo, mas alguma coisa aconteceu de ruim, alguma coisa que ela não gostou, que ele não gostou, tudo que ela lembra dele é coisa ruim, tudo que ele lembra dela é coisa ruim, é a memória maligna de Satanás. Irmão, ele faz esquecer a mulher maravilhosa que ele tinha, Satanás faz ela esquecer o marido maravilhoso que ela tinha, e ela só lembra da coisa ruim, só lembra do mal, só lembra daquilo que não presta.
é a memória maligna de Satanás. Esse povo, irmão, está reclamando, tudo era mal. Eles esqueceram das coisas boas que Deus fez, das coisas maravilhosas. Cuidado, para você não estar caindo nessa cilada do inimigo, que faz você esquecer as coisas boas e faz você se apegar apenas naquilo que é ruim, naquilo que é mal. Continua lendo o versículo 6. Ele diz assim: então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor se lhe apareceu. Irmão, o povo veio brigar com Moisés, contender, discutir com ele. Irmão, Moisés não brigou com ninguém, Moisés não discutiu com ninguém, Moisés não tentou convencer ninguém. O que Moisés vai fazer? Irmão, Moisés vai orar, vai colocar diante de Deus. Irmão, nós precisamos entender, irmão, tem situação que não adianta brigar, que não adianta discutir, não adianta tentar convencer ninguém, que você não vai conseguir. Irmão, tem situação que você vai vencer, não é falando com a pessoa, é falando com Deus, é orando. Minha irmã, tem coisas que você não vai convencer o seu marido, ou meu irmão, tem coisas que você não vai convencer a sua esposa. Você precisa colocar joelho no chão, apresentar diante de Deus, buscar a glória do Senhor. Tem situação que você vai vencer, não é falando com a pessoa, é falando com Deus. Então Moisés não briga, Moisés não discute, Moisés não fala nada com eles. Moisés vai lá para a tenda para orar, para clamar a Deus, e a glória do Senhor aparece. Versículo 7 diz: e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirará água da rocha, e dará a beber à congregação e aos seus animais. O povo tinha brigado, se levantado contra Moisés e contra o Arão. Moisés não briga com o povo, Moisés fala com Deus. Irmão, Deus então vai responder ao Moisés. Deus vai dar uma direção ao Moisés para resolver aquela situação. Primeiro, Deus não briga com o povo. Nessa situação, irmão, muitas vezes a ira de Deus se acendeu contra o povo, que reclamava, que brigava, que murmurava. Desta vez, Deus não se ira com o povo, Deus não repreende o povo. Irmão, desta vez Deus não vai falar nada de mal com o povo. O que Deus vai fazer é dar uma direção para Moisés. Moisés, pega a vara, Moisés, está na tua mão, tu e teu irmão Arão, e reúne a congregação, e aí você fala a rocha, e a rocha dará sua água para a congregação beber. Então Deus não briga com o povo, Deus dá uma direção a Moisés para o povo. Aí tem um negócio bem interessante aqui, porque quem errou e quem brigou, quem contendeu foi o povo. Mas quem é que vai precisar fazer alguma coisa para resolver aquela situação? É o Moisés. E por que se foi o povo que murmurou, que se levantou, foi o povo que fez a coisa errada? Por que é o Moisés que tem que fazer alguma coisa? Porque o Moisés é que é o servo de Deus. Minha irmã, quem é a serva de Deus nessa casa? Quem é o servo de Deus nessa casa, meu irmão? A gente às vezes está esperando que ele faça alguma coisa para melhorar a situação, esperando ela fazer alguma coisa para melhorar a situação, mas o servo de Deus é você, a serva de Deus é você. Foi o povo que brigou com Moisés, foi o povo que contendeu com Moisés, mas quando Moisés vai diante de Deus, Deus dá uma direção para o Moisés. Era o Moisés que precisava fazer alguma coisa para resolver aquela situação. Irmão, é você que tem que fazer, porque você é que é o servo de Deus. Ele não está ouvindo Deus, ela não está ouvindo Deus, quem está ouvindo Deus é você. Então é você que precisa receber as orientações de Deus, irmão, e fazer o que precisa fazer. A gente está esperando ele fazer alguma coisa, está esperando ela fazer alguma coisa, e quem tem que fazer é você que é servo de Deus.
É você que tem que fazer, é você que tem que consertar, é você, irmão, é a tua atitude que vai mudar essa situação, que vai mudar essa vida, que vai mudar esse casamento. A gente está esperando ele fazer, ela mudar, ela consertar, e quem tem que fazer isso é você. Não era o povo errou, mas quem precisa fazer alguma coisa para resolver aquela situação, não foi quem errou, era quem era servo de Deus. É o servo de Deus que tem que consertar, é o servo de Deus que precisa tomar atitude. Por quê? Porque você que é o servo de Deus, porque você que é a serva, é você que está ouvindo Deus, é você que precisa agir segundo a direção de Deus para consertar essa situação. Continua lendo, ele diz mais: então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação de diante da rocha, e disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Irmão, Moisés começa muito bem. Moisés ouve a direção de Deus. Moisés até começa fazendo o que Deus mandou, pegando a vara e indo diante da congregação. Só que quando Moisés está diante do povo, irmão, Moisés sai da direção de Deus. Moisés começou bem, fazendo a coisa certa, mas ele fez a coisa certa por quê? Porque ele estava diante de Deus. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, irmão, ele começou fazendo tudo certo. Só foi Moisés sair da presença de Deus para encontrar o povo, irmão, para aquilo que estava no coração do Moisés, irmão, ir para fora e atrapalhar tudo. É por isso que nós precisamos limpar o nosso coração, porque se você não limpar, isso vai atrapalhar a obra de Deus, isso vai levar você a sair da direção do Senhor. Moisés, na presença de Deus, faz a coisa certa, mas diante do povo Moisés erra. Diante do povo Moisés sai da direção que Deus deu a ele. Deus não mandou Moisés falar com o povo, brigar com o povo. Deus mandou falar com a rocha, não foi brigar com o povo, não foi chamar o povo de rebelde. Irmão, quantas pessoas que começam até bem, ela começa a fazer a coisa certa, só que ela só faz a coisa certa porque ela está na presença de Deus. Na igreja, ela está fazendo a coisa certa, ela ora, ela clama, ela pede a Deus: Deus salva a minha família, Deus leva todos eles para o céu, Senhor. Ela começa muito bem fazendo as coisas, porque está na presença de Deus. Aí ela vai para casa e ela olha para a família dela, e aí, irmão, ela começa a sair da direção de Deus. Esse povo não tem jeito, vão tudo se perder, vão tudo para o inferno. E uma pessoa começou bem, porque estava na presença de Deus, só foi sair da presença de Deus para entrar na sua casa, irmão, para a pessoa sair da direção que Deus deu para ela. Irmão, qual foi a direção que Deus lhe deu? Para você orar pela tua família, interceder pela salvação deles. Aí quando você chega em casa, começa a amaldiçoar todo mundo, começa a condenar todo mundo, começa a dizer, na igreja você diz, eles vão para o céu, em casa você diz, vocês vão para o inferno. Irmão, eu não posso, na minha casa, irmão, sair da direção que Deus deu. Irmão, na igreja a pessoa faz a coisa certa, a coisa direita, em casa ela está fazendo tudo errado. Deus não mandou brigar, Deus não mandou discutir, não. E a gente está indo lá para brigar, para discutir. A gente está deixando as coisas do nosso coração nos tirar da direção de Deus. Moisés começou bem, porque estava na presença de Deus, mas só foi ficar diante do povo, que ele lembrou que o povo falou, ficou a raiva que estava no coração dele, vem para fora, seus rebeldes. E Moisés começa a sair da direção de Deus. Meu irmão, cuidado, para você não estar saindo da direção de Deus. Irmão, não dá para você fazer a coisa certa apenas na presença de Deus. Querer o bem para a tua família, falar coisas boas à tua família, apenas na presença de Deus, apenas na igreja, na hora da oração. Não dá para você fazer a coisa certa na igreja e chegar em casa, fazer tudo errado. Irmão, sair da direção da palavra de Deus.
A pessoa está fazendo certo, ela está orando, intercedendo, abençoando a casa dela. Quando chega na casa dela, ela está brigando, está amaldiçoando, reclamando, murmurando, brigando. Irmão, eu preciso continuar. Do mesmo jeito que eu estava na presença de Deus, eu preciso continuar assim na presença da minha família, diante dos meus familiares. Eles precisam ouvir e ver, irmão, eu na direção de Deus, eu fazendo o que Deus quer que eu faça. Continua lendo, ele diz mais. 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então Moisés pega a vara, reúne o povo, e Moisés sai da direção de Deus, começando brigando com o povo. Ouvi-me, rebeldes, tiraremos água desta rocha. Irmão, Moisés esqueceu a direção que Deus deu a ele. Moisés bate na rocha, e na primeira vez não acontece nada, e bate segunda vez na rocha, e a rocha dá água, pastor, e o problema foi resolvido. Mas o que Deus queria não era só resolver aquele problema, irmão, através daquele problema, Deus tinha um propósito. E o que Deus esperava era que Moisés seguisse a direção dele, era que Moisés obedecesse a palavra dele. Irmão, Deus não quer apenas resolver problema, não, irmão. Deus quer cumprir propósitos. O problema é que a gente só quer resolver essas coisas. A gente só está preocupado em resolver os problemas, e a gente está perdendo os propósitos de Deus, que são maiores e melhores do que resolver o problema que você está enfrentando. Moisés bateu na rocha, ele errou, ele fez o que Deus não mandou ele fazer, ele saiu da direção de Deus, deu o resultado, apareceu a água, o povo bebeu, a congregação bebeu, todo mundo bebeu, ele resolveu o problema. Mas Deus não queria apenas resolver o problema. Deus tinha um propósito maior do que apenas resolver aquele problema. E Moisés errou, e por causa do erro do Moisés, isso vai trazer consequências para a vida dele. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, olha o propósito de Deus, para me santificar diante dos filhos de Israel, olha a consequência, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Deus doou Moisés por causa do erro dele. Irmão, Moisés não vai colocar o povo na terra que Deus prometeu. Sabe o que significa isso? Moisés não entrará na terra por causa do erro dele. Pastor, mas o povo errou. Irmão, o povo que apareceu um problema, o povo se revoltou, o povo murmurou, o povo contendeu, o povo errou. E o que foi que Deus fez com esse povo que errou? Deus não fez nada. Lembra quando eu falei para você que desta vez nem repreendeu o povo, Deus repreendeu? A ira de Deus não se acendeu contra o povo. Apesar do povo ter errado, Deus não trouxe nenhuma consequência para aquele povo. Agora, quando Moisés erra, aí a situação é outra. Irmão, a consequência é terrível, porque o Moisés agora não vai colocar o povo na terra. Moisés não vai entrar na terra. Pastor, mas o povo errou, Deus não fez nada, o Moisés errou, e por que Moisés está sofrendo as consequências? Parece até injustiça de Deus. Irmão, apenas parece. Gente, Deus não é injusto. Tem um motivo do porquê esse povo, irmão, não ter sofrido nada com o erro deles, e Moisés, irmão, ter sofrido uma consequência terrível. Vamos lá em Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Irmão, Deus não é injusto não, pastor, mas o povo errou também, errou. E Deus não fez nada para o povo. E por que Deus então trouxe essa consequência para Moisés? Por que Moisés vai sofrer esse mal todo? O motivo está aqui, Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, 47, ele diz:
E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Deixa eu traduzir isso de uma maneira que você entende, que você conhece. Irmão, a gente aprendeu assim, ó: a quem muito for dado, muito mais lhe será cobrado. Irmão, o povo não tinha intimidade com Deus, o povo não ouvia a voz de Deus, o povo não conhecia Deus. Moisés não, irmão, Moisés era diferente. Moisés conhecia Deus, conhecia o poder, Moisés tinha intimidade, tinha comunhão, Moisés tinha o Espírito de Deus sobre ele. Irmão, de Moisés, Deus esperava uma atitude diferente. Deus sabia que aquele povo tinha um coração duro. Aquele povo, apesar de ter saído do Egito, eles não tiraram o Egito de dentro deles. Então Deus sabia que esse povo errava. Deus mesmo falou para Moisés: esse povo sempre erra, Moisés. Então, se o povo errasse, Deus sabia que o povo errava e o povo poderia errar. Mas Moisés não, gente. Moisés conhecia Deus, Moisés falava com Deus face a face. Moisés conhecia o poder de Deus, a capacidade de Deus. E quando Moisés erra, gente, a consequência vai ser maior, porque a quem muito é dado, muito mais lhe será cobrado. Irmão, Deus esperava muito mais do Moisés. Irmão, Deus não esperava tanto do povo. Esse povo já estava perdido, esse povo não ia entrar mais na terra. Então Deus esperava algo melhor do Moisés. Só que Moisés deixa que o erro do povo faça ele errar. Só que a consequência dele vai ser muito pior do que a do povo. Irmão, Deus tem nos dado muito mais. Irmão, não olhe para a sua família, não se compare com seus familiares. Ah, pastor, mas eles fizeram isso. Irmão, não faça. Não deixe que o erro deles faça você errar. Porque foi dado a você o Espírito Santo, foi dado a você a palavra de Deus, foi dado a você o entendimento da palavra. Você tem a luz de Deus sobre você. Você vai ser muito mais cobrado por Deus, porque você recebeu muito mais de Deus. Os olhos deles ainda estão fechados, eles ainda não entendem, eles não compreendem. Você entende. Deus lhe deu muito mais. E muito mais Deus espera de você. Deus lhe deu, irmão. Irmão, você sabe o que é certo. Se você faz errado, irmão, é muito mais açoites. A consequência do Moisés, do erro dele, irmão, é muito mais sério. O povo não vai sofrer nada praticamente. O Moisés vai perder de entrar na terra. Por quê? Porque o que Deus deu a ele foi muito mais do que Deus deu ao povo. Irmão, o que Moisés tinha nem se comparava com aquele povo. Então, Deus esperava muito mais do Moisés. Irmã, Deus espera muito mais de você. Irmão, não olhe para a sua família. Ah, pastor, é porque ele não gosta de mim. Eu também não gosto dele. Irmão, Deus lhe deu entendimento. Você aprendeu que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Irmão, se você deixa o erro deles levar você a errar, a consequência é muito mais séria para você, sabia? É muito mais açoite para você. Vamos lá em Hebreus, capítulo 6. Aos Hebreus, capítulo 6. A gente está olhando para os outros. Ah, pastor, é que ela não fala comigo, eu também não falo com ela. Você não é obrigada a falar, enxergar com ninguém, não. Mas você não pode ficar no teu coração essas coisas, não. Irmão, você não pode deixar que esse mundo pastor, todo mundo mente. Irmão, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Eu entendi, eu aprendi que o diabo é o pai da mentira. Eu não vou me associar ao diabo. A pessoa muitas vezes está se deixando levar pelos outros.
Por quê? Porque eles erraram, ela acha que ela tem direito de errar. Não, meu irmão, porque você tem entendimento, conhecimento, você tem a luz de Deus, você tem o Espírito Santo. Ah, pastor, ele me xingou, eu xingo também. Irmão, você não pode se comparar com o mundo. A quem muito é dado, muito mais é cobrado. Você recebeu mais. Irmão, você é cobrado muito mais. Muito mais. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Porque a terra somos nós, que embebe a chuva é a palavra, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Irmão, de nós, de vós, amados, Deus espera coisas melhores, coisas que acompanham. Irmão, você não está salvo? Então, se você está salvo, irmão, as tuas atitudes, elas têm que acompanhar a salvação. As tuas atitudes é de quem é salvo. Irmão, esse familiar ainda não foi salvo, ainda está perdido, está no pecado, está no erro. Você não pode agir igual a ele, porque de vós esperamos coisas. Irmão, Deus espera coisa melhor de você. O teu colega de trabalho pode mentir, mas de você, Deus espera coisa melhor. O teu irmão pode enganar, mas de você, Deus espera coisa melhor. Ele pode xingar, mas de você, Deus espera coisas melhores. Irmão, coisas que acompanham a salvação. Se eu sou salvo, eu não posso me comparar com outro, eu não posso me deixar levar pelo outro, porque eu sei que de mim, Deus espera coisas melhores. Irmão, e não é só Deus não. Irmão, qualquer pessoa pode cometer um pecado. Qualquer pessoa, infelizmente, irmão, pode adulterar. E quando comete um adultério, irmão, é uma coisa feia. Mas, irmão, quando é o pastor que comete adultério, aí o negócio é pior, não é? Sabe por quê? Porque do pastor, que é quem está ensinando, se espera coisas melhores. Se ele está ensinando, ele conhece a palavra. Por isso que o pecado do pastor é um pecado, irmão, que chama mais atenção, mais escandaloso. Por quê? Porque dele se espera coisa melhor. Irmão, para você entender, porque quando você faz alguma coisa errada, a tua família vira para você: ora, tu não é crente? Eles logo te acusam, te condenam. Irmão, você não pode falar nada errado, que eles já vão apontando para você: ora, você não é crente? É os colegas de trabalho, é a família. Por quê? Você sabe? Porque de vós esperamos coisas melhores. Porque você, como cristão, como você que diz que é um servo de Deus, eles esperam de você coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Eu não posso me deixar levar. Irmão, a minha família pode até errar, eles podem até fazer coisas contra mim, mas, irmão, de mim Deus espera coisas melhores. De você Deus espera coisas melhores. Eu não posso me comparar, eu não posso me deixar levar, porque de mim Deus espera coisas melhores. Por quê? Porque me foi dado mais, e a quem mais é dado, mais é cobrado. Então Deus espera mais de você. Irmão, as pessoas esperam mais de você, porque você recebeu a salvação, o Evangelho de Jesus, você recebeu o Espírito Santo, então se espera coisas melhores de você, coisas que acompanham a salvação. Irmão, o que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes? Será se essa atitude está de acordo com o homem que é salvo? Está de acordo com a mulher que é salva? Será se essa atitude é de alguém que é salvo de verdade? Eu preciso entender, acordar. Irmão, o povo não vai ter nada. Moisés, Deus esperava do Moisés coisas melhores. Moisés não correspondeu. E Moisés tinha condição, capacidade, porque Deus deu a ele o que ele precisava. Por isso as consequências para o Moisés vai ser muito mais sérias do que para o povo.
Ah, pastor, eu conheço tanta gente que faz tanta coisa errada, que faz tanta coisa que não deve. Pastor, e se eu pisar um pouquinho fora da linha, o mundo já cai na minha cabeça. Porque de vós, amados, esperamos coisas melhores. No Salmo 73, o Asaf, ele diz, porque os ímpios, eles pecam, eles falam maliciosamente, eles fazem tanta coisa errada, e ainda se esprema a água de copo cheio para eles. Se eu menos pensar em fazer alguma coisa, eu já estou ofendendo a geração do justo, eu já sou castigado, porque é assim, irmão, se eu sou do Senhor, irmão, de mim se espera coisas melhores. Eu não posso fazer igual eles. Por quê? Porque eu recebi do Senhor a instrução, a orientação, a palavra. Eu recebi de Deus o Espírito Santo. Eu tenho a salvação. Então eu não posso me deixar levar pelos outros. Eu não posso agir igual aos outros. Não é porque ele errou que eu tenho o direito de errar. Não, meu irmão, de você espera coisas melhores. Irmão, é uma criança de 2 anos que dá um chute na sua perna. Você vai dar um chute naquela criança de 2 anos? Olha, irmão, você é um adulto, de você espera um pouquinho mais de juízo. Você já recebeu o juízo, você já tem entendimento. Então de você espera uma atitude melhor. Irmão, como cristão, de você se espera coisa melhor. Irmão, Moisés não era igual aquele povo. Moisés viu Deus face a face. Moisés ouvia a voz de Deus. Por isso, quando Moisés errou, irmão, o povo errou tantas vezes. Moisés errou uma vez. Na uma vez que Moisés errou, Deus falou: você não entra na terra. Pastor, mas que injustiça. Não, porque Deus esperava de Moisés coisas melhores. Deus espera de você coisas melhores. Não deixe levar pelo erro deles. Irmão, Deus sabe que eles ainda não têm entendimento. Deus sabe que eles ainda não cresceram. Deus sabe que eles ainda não amadureceram. Deus sabe que eles ainda não são salvos. Você recebeu muito mais. Você tem muito mais de Deus. Deus espera mais de você. De vós esperamos coisas melhores. Deus espera uma atitude melhor de você, esposa, marido, filho, pai, irmão. Você que conhece a Deus, você que aceitou Jesus, você que está recebendo a palavra dele, você que tem o Espírito Santo, não se compare com o mundo, porque de você Deus espera coisas melhores. E se você não corresponde, irmão, é muito mais açoite, a consequência é muito mais séria. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus.